Hoje é terça-feira, dia do Seu Direito, tem bastante coisa para a gente aprender. A gente sempre fala da saúde do coronavírus, já vocês vão ver no Seu Direito qual que é o assunto ligado a essa pandemia. Mas bora lá começar o programa com a nossa mensagem para alimentar um pouco a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Meu pai sempre dizia que tem gente que olha para o céu, outros apenas para a terra e os problemas que a gente está passando. Acreditar que tudo vai dar certo é colocar em prática a verdadeira fé em Deus. Olha para cima, ora e agradece. As coisas vão melhorar. Zóio Verde, o que tem no programa? Só Luiz Henrique Mandetta continua no cargo e preso no Paraguai mais de um mês, Ronaldinho Gaúcho reapareceu. Bora conversar com a gente, participar do programa e tirar suas dúvidas. E eu tô vendo aqui que tem vários prêmios para você no nosso Face. E para você participar é só você correr para lá e concorrer a 2 super kits. O primeiro que eu vou falar tem produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. E tem um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já concorre nos 2, tá bom? Bora conversar então, aprender muito, hoje é dia do Seu Direito. A pandemia do coronavírus, mas hoje não tem nada a ver com a saúde, sim sobre trabalho, emprego, Luquinha. Demissão, mudança também nas leis do trabalho. O que mudou? Como é que fica essa situação? Pois é, ela está em casa, mas vai nos orientar passo a passo por Skype, advogada especialista em direito do trabalho, a nossa querida doutora Luana Romani. Luana, muito obrigada por estar conosco aqui para nos orientar em relação a isso. Uma boa tarde para você. Antes de entrar, doutora, com a primeira perguntinha, vem o quê, Sanseverino? A nossa enquete. Você pode participar com a gente no @FalandoNissoBand, já curte nossa foto com a doutora e acessa aqui os stories e responde pra gente. Você sabe como funciona a lei trabalhista que permite a diminuição do salário por causa do novo coronavírus? 95% não conhece, não sabe só. E você sabe quais as regras para suspensão de contratos trabalhistas? A maior parte também não, 88% diz que não sabe. A primeira pergunta que eu faço antes da gente conferir as que já estão chegando de monte, doutora, é uma medida provisória, correto? Isso tem valor até quando? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Solange e Lucas. Boa tarde. Na verdade, são 2 medidas provisórias que nós temos, a MP 927 e a MP 936. As 2 trataram dessas situações dos reflexos do coronavírus no contrato de trabalho. Então, nós estamos vivendo um momento muito turbulento na nossa área trabalhista. Temos essas 2 MPs, algumas delas já permitem suspensão do contrato, férias, enfim. E ontem tivemos aí uma decisão liminar do STF que deu uma modificada nos rumos da MP 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho. E a gente vai ver quais são essas modificações, né, Luquinha? E você de casa pode mandar pergunta pra gente no WhatsApp, mas também por vídeo. Aliás, doutora, tem uma perguntinha pra gente. Boa tarde, Luquinha Sol, tudo bem? Sou Simone aqui de Jacareí. Eu gostaria de saber se as pessoas que estão afastadas do trabalho por motivos médicos podem ter o seu contrato suspenso. Então, uma boa tarde, um beijo. Excelente pergunta. Quem já está afastado antes da pandemia, doutora? Então, se essa pessoa já está afastada, ou seja, ela já preenche o requisito da consolidação das leis do trabalho, o contrato já está suspenso, não há como suspender novamente. Provavelmente, ela não disse aí na pergunta, mas deve estar recebendo algum auxílio doença do INSS, então não há por que suspender no teor das medidas provisórias. Aí, para ela, continua do jeito que está. Ok, então, Luquinha. Só a Cíntia mandou uma pergunta muito legal pra gente. Coloca na tela, por favor, Igor, pro pessoal de casa acompanhar também. Ela quer saber, doutora, essa redução proporcional da jornada de trabalho e também de salário dos empregados pode ser feita diretamente entre empresa e empregado. Um beijo pra Cíntia de Botucatu. Botucatu. Excelente questão a da Cíntia, e é onde a situação deu uma modificada ontem a partir do acolhimento dessa liminar, um acolhimento parcial pelo ministro do STF, Lewandowski. A 936, ela autorizava o contrato, o acordo individual entre patrão e empregado sem a participação do sindicato. Ela criou uma categoria de salários. Então, quem ganhava até 3.135, eu poderia negociar com esse empregado.
de 3.135 até 12.202 com o sindicato. E acima desse valor poderia ser direto. Só que o que o ministro ontem, parcialmente, em análise liminar de uma ação direta de inconstitucionalidade, disse que não é válido, que esse afastamento do sindicato nesse momento para suspender, reduzir jornada e salário, impreterivelmente precisa da participação do sindicato, porque ele entende que isso fere o artigo 7º da Constituição Federal. Ou seja, a empresa não pode tomar uma decisão sozinha sem a participação do sindicato. Neste momento, não. Aí foi dada a oportunidade, o voto destaca isso, que a empresa procure o sindicato para convalidar aquilo que já foi feito. Ok, então, bastante coisa aí para a gente aprender, viu, Luquinha? E você pode continuar mandando a sua perguntinha, tirando a sua dúvida aqui com a gente, com a doutora também, mas bora ficar bem informada com as notícias da redação. E 40 milhões de brasileiros devem receber até quinta-feira o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. O anúncio das regras do Corona Voucher foi feito hoje pela manhã pelo governo federal e Caixa Econômica. Nós vamos aos detalhes dessa ajuda com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Um aplicativo vai ajudar quem precisa receber esse dinheiro. Esse aplicativo já foi lançado, Israel? Já sim, Solange, boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso aqui pela TV Band Vale. Sol, para deixar claro, hoje de manhã nós tivemos uma entrevista coletiva com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o presidente da Dataprev também, Gustavo Canuto, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Entre as afirmações feitas foi que o aplicativo já estava lançado e está disponível para Android ou também sistema iOS. Nesse aplicativo, o trabalhador que seja isento e também ao trabalhador autônomo, ou as pessoas que não tenham renda fixa de até R$1.000 poderão entrar nesse aplicativo e fazer uma baixa de garantia, segundo o ministro Onyx Lorenzoni. Entre as afirmações também ditas em Brasília, na capital federal, Onyx Lorenzoni disse que pessoas que fraudarem esse sistema serão pegas pelo Ministério da Justiça. Sérgio Moro acabou de dar uma declaração com exclusividade ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, dizendo que haverá reforços no sistema de segurança contra hackers nesse sistema que será feito para auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. O trabalhador também, Solange, terá que se enquadrar no critério de renda de até meio salário mínimo ou familiar de até 3 salários. A Caixa abriu esse site que disponibiliza o aplicativo para cadastro emergencial. Lembrando que bolsa de R$ 600 que será paga por até 3 meses aos trabalhadores continuará, segundo o ministro Onyx Lorenzoni. Quem já recebe o Bolsa Família ou terá agora direito a esse empréstimo auxiliar do governo federal terá de optar por uma dessas opções. O site, para quem quiser tirar todas as dúvidas, já está disponível, é o auxilio.caixa.gov.br. Lembrando que agora há pouco os sistemas Android estavam fora do ar e o aplicativo ainda não tinha um reconhecimento, principalmente da Microsoft. Agora, há cerca de 10 minutos, o Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial dizendo que já está viável para baixar o aplicativo no sistema Android. Solange. Muito obrigada. Lembrando, né, Israel, que daqui a pouquinho, me corrija se eu estiver errada, às 3 horas da tarde, uma nova coletiva do Governo Federal, Caixa, Dataprev, vai detalhar a utilização desse aplicativo passo a passo, né? E como será feito esse repasse dos R$ 600, é isso, né? É isso mesmo, Solange. Lembrando que nessa coletiva de imprensa também estarão presentes o ministro da Justiça para falar sobre essas normativas de segurança feitas por Brasília e pedidas pelo presidente Jair Bolsonaro e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Solange. Muito obrigada, Israel. Aliás, parabéns pelo Dia do Jornalista. Obrigado para você também, Solange. Bom, e apesar dos rumores sobre uma possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele continua no cargo. Israel, conta pra gente o que aconteceu, que perrengue foi esse? Só chegou a ser dada até como certa por vários agentes de notícias em todo o país e como os auxiliares dele também não trabalharam ontem, eles até esvaziaram as gavetas do titular da pasta da saúde. Mas alguns interlocutores do governo Jair Bolsonaro procuraram desfazer o clima de desconforto e também descontentamento. No entanto, o ministro da Saúde apareceu ontem para a entrevista coletiva e falou que pode sair em algum momento e pode também deixar o cargo de ministro da Saúde. Vamos ouvir a palavra de Luiz Henrique Mandetta.
gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vêm para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome, é o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Aqui nós entramos juntos, nós estamos juntos e quando eu deixar o Ministério, nós vamos colaborar muito para qualquer equipe que aqui venha. Pois é, Luquinha, uma última informação, o governador de São Paulo, João Dória, acabou de anunciar que um novo hospital de campanha vai ser montado desta vez no ginásio do Ibirapuera, zona sul da capital. Conferir as estradas então com Israel, só dar um toque para você que a Polícia Federal montou um super mapa com mais de 6 mil pontos comerciais que seguem abertos durante a pandemia para atender os caminhoneiros. Vamos então falar agora com Israel sobre as nossas estradas, que pelo jeito está tudo tranquilo. Tudo sim, Lucas. Vamos começar falando sobre a Tamoios. As obras por lá persistem no trecho de serra, hoje no quilômetro 64 e também na altura do quilômetro 72. O motorista faz uma boa viagem, agora o tempo ficou um pouco mais nublado para quem desce em direção a Caraguatatuba, mas o trânsito flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão nesse momento. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma boa viagem, como você bem disse, postos de arrecadação e também entrega de refeições aos caminhoneiros foram colocados na rodovia Presidente Dutra, auxílio também da concessionária CCR, entre São José dos Campos, Taubaté e também já na divisa com o estado do Rio de Janeiro, na cidade de Queluz. Lucas. Valeu, Israel. Bora falar sobre o tempo, então tá com cara de virada e sim, vem chuva por aí, vai cair a temperatura a partir de hoje à noite em muitos lugares. Em Santo Antônio do Pinhal, então, máxima de 27 graus, tem chuva por lá. O mesmo aqui em São José e São Luís do Paraitinga, com máximas de 27. E São José do Barreiro, máxima de 32 graus. No litoral, previsão de chuva também, máxima em São Sebastião de 28. Ubatuba de 32 graus. Em Campos do Jordão, hoje, máxima de 24. Olha como cai. Amanhã, máxima de 18 graus. Quinta-feira não chove, mas depois tempo instável mesmo. Mais fechado, máximas variam de 20 a 18 graus. E no próximo bloco, preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho, ele reapareceu, não sei como, mas reapareceu dentro de uma prisão. Segurança máxima. E a gente já comenta com vocês. Mas daqui a pouquinho tem dicas EDP também no combate ao coronavírus. Olá, eu sou Luiz Gouveia, diretor do Instituto EDP, e daqui a pouco vamos falar sobre como a EDP está investindo em medidas para combater a pandemia do coronavírus em comunidades carentes. Até logo!